A gente está aqui com mais uma Paraná Pesquisas, falando a respeito do cenário eleitoral para o ano que vem, para a presidência da República. Foram ouvidas 2.020 pessoas entre os dias 21 e 24 de outubro. Margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, tá? Primeiro cenário, a gente tem o ex-presidente Bolsonaro, que a gente lembra, pelo menos até hoje, está inelegível. Mas, nesse primeiro cenário de primeiro turno, Lula teria 37%, Bolsonaro 31%. Ciro Gomes aparece com 7,5%, Ratinho Júnior com 6%, Zema com 4,7% e Caiado com 3,2%. Mas olha, a quantidade de candidatos que a gente teria no primeiro turno que são atual oposição ao governo, tá? É bom a gente ficar ligadinho aí também para ver como é que isso se soma ou não num segundo turno. Agora, a segunda arte que a gente tem por aqui, um outro cenário que a gente vai mostrar para vocês, no lugar do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem a sua esposa, Michele Bolsonaro. Nesse cenário, Lula teria 37,3% dos votos, Michele teria um pouquinho a menos do que os votos de Bolsonaro, teria 28%, e esses votinhos a menos se dividem principalmente entre Ratinho Júnior e Ciro Gomes, que ficam aqui tecnicamente empatados. Na sequência vem Caiado e depois Romeu Zema. Caiado, que é já, inclusive, o pré-candidato pela União Brasil, que desembarcou do governo federal há mais ou menos um mês. Terceiro cenário que a gente mostra agora aqui para vocês. Nesse terceiro cenário, no lugar forte ali da oposição, no lugar do ex-presidente Bolsonaro, aparece o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele tem a menor porcentagem, tá? Pelo menos até agora, principalmente se comparar com Michele Bolsonaro. Aqui, Tarcísio aparece com 22,3% dos votos contra 37,4% dos votos de Lula. E os outros ainda, mais uma vez, bem emparelhados ali entre Ciro Gomes, Ratinho, Romeu Zema e também Caiado. Quarto cenário, então. Opa, cenário 2, calma aí. É o quarto agora, esse a gente já passou. Que esse foi a Michele Bolsonaro, né? Esse foi o segundo cenário, a gente já passou aqui para vocês. Calma aí, vamos ver o próximo. Aqui, ó, preferências de voto da direita sem Bolsonaro. Ou seja, você tem Bolsonaro inelegível, o que a direita preferiria ter como esse candidato para ali combater o presidente Lula no próximo ano. 5,1% dos entrevistados não sabem, nem opinaram. Nenhum desses, ou seja, nem Michele, nem Ratinho, nem Tarcísio, nem Flávio Bolsonaro, nem Caiado, nem ninguém, 22,4%. 23,3% são favoráveis a Tarcísio de Freitas ser esse nome. Só que a gente lembra que na pesquisa onde o Tarcísio aparece como esse nome, ele tem um percentual menor do que Michele Bolsonaro, que aqui, como uma alternativa, aparece um pouquinho mais, com 21,3%. Depois tem Ratinho Júnior, Flávio Bolsonaro, Caiado e Zema. Eu queria só mostrar aqui também os de segundo turno, que esses aqui são importantes, né? Que, na verdade, mostram um empate técnico. Que aí é que eu não sei se o governo vai estar tão feliz assim ou não. Porque a gente lembra que são 2,2 pontos para mais ou para menos. Num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula teria 44,9% e Bolsonaro 41,6%. Segundo cenário agora, então, vamos mostrar para vocês. Lula com 44,7% e Michele Bolsonaro com 41,6%. Está muito próximo. E aí o terceiro cenário seria entre Lula e Tarcísio de Freitas, 44,9% e 40,9%. Paula, como assim empate técnico? Porque pode ser Tarcísio 2,2% para cima e Lula 2,2% para baixo. Essa é a margem de erro, né? De 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Deixa eu chamar o Cláudio Humberto por aqui. Porque, Cláudio Humberto, quando eu olho este empate técnico num segundo turno, com seus arquirrivais, inclusive Michele, inclusive Bolsonaro, não acho que o governo esteja comemorando muito, não. Qual que é a sua percepção? Ó, Flávio Bolsonaro, ele aparece um pouquinho mais na frente, mas com esses três nomes que aparecem os mais fortes, pelo menos até agora, eu acho que o governo não queria amargar numa pesquisa nesse momento, mostrando que ele empataria tecnicamente com Michele, Bolsonaro inelegível e Tarcísio de Freitas, hein, ô Cláudio Humberto? Boa tarde, bem-vindo por aqui.
Boa tarde, Paula. A sua leitura é corretíssima, exatamente isso, não há o que comemorar. Olha, estamos falando de um presidente da República que não sai do palanque desde que tomou posse. Todo dia está produzindo factoides, está produzindo algum tipo de notícia que venha a ser minimamente positiva para a sua administração, etc. e tal, e conseguiu colocar na cadeia o seu principal adversário, aquele adversário que mais o ameaça ou ameaçava eleitoralmente, tornou esse adversário inelegível, e também estamos falando de um presidente que usou, agora mais recentemente, essa questão aí dos Estados Unidos, né, usando o Trump como inimigo externo, como um malvadão, o Brasil defendendo a soberania, aquela lorota toda que a gente acompanhou, e que permitiu que ele estancasse aquela queda vertiginosa na avaliação dele, do seu governo, que vinham fazendo os brasileiros, até pela falta total de entrega do governo. O governo só entrega aumento de impostos, né? Não tem nem inauguração de reforma em casa de boneca, nada. E o presidente, portanto, por todo o conjunto da obra, com a caneta na mão, usando como ele gosta e sabe usar a estrutura de governo em seu favor, apesar disso tudo, e com a oposição em frangalhos, o que a gente vê, se a eleição fosse hoje, no segundo turno, ele empataria com qualquer das possibilidades mais fortes de candidatura pela oposição. E com o detalhe, né, Paulo, que é preciso a gente observar, que ele está jogando sozinho nesse jogo. Ele não só não sai do palanque, como também ele é o único que se declara candidato a presidente. Ele se comporta como candidato e se declara candidato a presidente e usa a estrutura do Estado, do governo, em benefício da sua candidatura. Todos os outros adversários colocados na pesquisa, ou supostos ou possíveis adversários, estão fora do jogo. Né? Tem o principal, como eu disse, está inelegível e preso. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro não será candidata, isso já foi definido, né? O presidente Bolsonaro, até já comentamos isso antes, o ex-presidente Jair Bolsonaro considera que esse jogo é bruto demais para que a esposa dele se meta nisso. E, portanto, ele não quer que ela seja candidata, nem sequer a vice. Agora ele passou a admitir a candidatura dela a senadora, porque é uma candidatura que será uma eleição que será, não precisa nem fazer, uma eleição que será um passeio aqui no Distrito Federal. De outro lado, temos a figura do governador de São Paulo, que tem declarado que não é candidato. Portanto, assim, o que na prática estamos assistindo é uma pesquisa que mostra mais ou menos o seguinte: sabe o nosso João Ferreira, nosso campeão da Basileia? Pois bem, imagina o João Ferreira numa quadra contra um adversário que não existe, só ele sacando. É exatamente isso que está acontecendo, né? Será que a plateia daquele adversário que está preso e não pôde comparecer ao jogo vai se animar a comparecer à quadra para torcer pelo seu adversário? Né? Eu acho que não. É basicamente isso que a gente assiste. Aqueles que podem substituir o jogador faltoso porque está preso, está no banco. Um está machucado, o outro está sem vontade de jogar. Enfim, o fato é que é uma pesquisa que é preciso ter uma leitura mais rigorosa, digamos assim. Agora, saiu um complemento dessa mesma pesquisa, desse mesmo levantamento, agora há pouco, viu, Paulo? Que é exatamente sobre, que mostra o potencial de votação dos candidatos e também a rejeição de cada um desses nomes aí que a gente está falando, né? E aí também não são boas notícias para os petistas nem para o presidente Lula. Se você for observar, por exemplo, o presidente Lula tem uma pergunta que é o seguinte: com certeza você votaria nesse candidato para presidente? Está lá o Lula com 27,5%. 27,5% é basicamente o mesmo desempenho dele na pesquisa, do mesmo Paraná Pesquisa, de agosto. Agosto, quando ele estava no seu pior momento. Em agosto deu 27,6%, foi até um percentual um pouquinho maior, 27,6% dos entrevistados disseram que votariam com certeza no atual presidente da República. Quando você vai para aquela pergunta, qual desses candidatos você não votaria nele? De jeito nenhum. Lula tinha lá em agosto 48,9%. Agora ganhou 1,4%, está em 47,5%.
Se considerar que isso a margem de erro, é bem possível que ele também não tenha saído do canto do ponto de vista da rejeição. Ou seja, ele continua hoje tão rejeitado quanto era em agosto deste ano, portanto, há 3, 4 meses atrás, né? Enquanto isso, o Bolsonaro, que está fora da disputa, tinha 50,3% de rejeição lá em agosto e agora tem 50,7%. Quer dizer, aumentou 0,4 ponto percentual a rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não conta porque ele está fora mesmo dessa disputa, né? A única coisa meio estranha é a rejeição a Michele Bolsonaro. Em agosto ela tinha 46,9% de rejeição, que é muito, muito grande, né? Para uma... O que é que ela fez, né? 46,9%. E aí essa rejeição aumentou para 49,6%. Foi o aumento mais expressivo desses principais nomes aí de uma eventual disputa presidencial. Mas, assim, é uma pesquisa que não vale muito, porque, afinal de contas, trata apenas de um candidato contra algumas possibilidades, e a principal delas é o candidato que está inelegível e, mais do que isso, está preso. E essa articulação, ela tem que ser rápida aí de quem que vai no lugar, porque é isso, né, Cláudio Humberto? A gente está trazendo pesquisas, e as próprias pesquisas trazem nomes que acabam ficando até mais conhecidos da população e do eleitor quando ele é perguntado, só que nomes que não vão, provavelmente, se candidatar, como você estava falando. Bolsonaro está inelegível. Michele Bolsonaro, o Bolsonaro já disse que não. Tarcísio, já conversamos muito sobre ele por aqui, né? A princípio, não, e seria trocar o certo pelo duvidoso, já que ele tem praticamente a certeza também pelas pesquisas de que se reelegeria aqui no governo do estado de São Paulo. Então, essa articulação e esses nomes, o quanto antes, tem que ser ventilados, né, para serem conhecidos, ou, enfim, até o ano que vem, para sim, aí sim bater o martelo e saber de quem estamos falando de verdade, que nem você falou. Só o presidente Lula, que diz que é candidato, e Caiado, eu acho que também, né, já anunciou sua pré-candidatura pelo União Brasil. De certo, só temos esses dois. Está no banco, esse está no banco, tanto quanto o governador, são todos bons candidatos, né, que têm qualidade para ser candidatos. O governador de Minas, o governador do Paraná também, e Caiado, que é o governador de Goiás. A questão é que a candidatura será necessariamente única se quiser ter chance de enfrentar o candidato do PT, que deve ser o atual presidente da República, né? Mas, enfim, o jogo nem sequer começou. Eu me lembro que nessa altura do campeonato, na eleição para o governo de São Paulo, né, nas eleições passadas de 2022, dizia-se isso: esse Tarcísio não tem a menor chance. Os paulistas não sabem nem quem é Tarcísio Gomes de Freitas, né? E deu no que deu, né? Portanto, assim, o tempo está encurtando. É bom que esse pessoal de centro-direita ajuste ali a candidatura, se for de Tarcísio ou não, mas o fato é que o Brasil é muito maior do que São Paulo, portanto, haverá mesmo a necessidade de um esforço maior para tornar o governador de São Paulo mais conhecido, se ele quiser ficar ainda mais competitivo, porque ele já será competitivo só pelo fato de representar a direita ou a centro-direita, que hoje na verdade, representam ali metade dos eleitores do Brasil, né? Se metade mais um pouquinho, ganha eleição para um lado ou para o outro. Aliás, se for Tarcísio, é preciso também lembrar que Tarcísio tem o menor índice de rejeição nessa pesquisa que saiu agora há pouco do Paraná Pesquisas. Portanto, ele tem uma margem de crescimento muito maior, ao contrário de Lula, que conforme o Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, disse hoje de manhã no jornal Gente, o presidente Lula já está bem próximo ali do teto das possibilidades de crescimento de sua candidatura. Vamos acompanhar. Eles falam, não, a eleição só no ano que vem. A gente sabe que a eleição começa no dia que ela termina. A próxima já está começando ali também, viu? Eles tentam nos enganar, né, Cláudio Humberto? Beijo para você, até amanhã. Beijo, até amanhã, bom trabalho.